Fala galera, beleza? Leandro na área. Começa esse vídeo pedindo ajuda de todos. Todos aqueles que já vieram a Portugal alguma vez, mesmo que seja passeio, e todos os brasileiros que já moram aqui em Portugal. Escreve para mim nos comentários qual foi a sua primeira impressão em relação ao país. Escreva nos comentários qual foi a sua impressão sobre a receptividade do povo português. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês a minha opinião, o que eu achei do país assim que cheguei e o que eu achei da receptividade do povo português. Já peço a todos que caíram agora de paraquedas nesse vídeo, ou por causa da capa, ou por causa do título, e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ativa as notificações. Bom, antes de se inscrever e antes de ativar as notificações, deixa eu explicar do que se trata esse canal. Esse canal eu sempre entrego para vocês informações concretas sobre o país, sobre o que está acontecendo em Portugal e principalmente as experiências pessoais de um imigrante brasileiro em Portugal. Então, gente, vamos ao vídeo, vamos saber o que eu achei do país e o que eu achei da receptividade dos portugueses. Bom, antes de nós falarmos sobre a minha impressão sobre o país, quando eu cheguei, já lembrando que eu cheguei em Lisboa, hoje eu resido em Braga, deixa eu dar alguns recados aqui, fazer alguns convites para vocês. Quem não me segue lá no Instagram, mas quer se manter atualizado, sabendo o que está acontecendo aqui em Portugal, se vocês querem saber como tem sido a quarentena do brasileiro aqui em Portugal, me siga lá no Instagram, Conexão Rio Braga Oficial. Lá eu estou sempre atualizando vocês com informações e o meu dia a dia em geral. Outra coisa muito bacana, se você quer mais informações, mais conteúdo, se você me seguir lá no Instagram, no Conexão Rio Braga Oficial, eu vou dar acesso para vocês a um grupo exclusivo no WhatsApp, beleza? Lá vocês vão poder ter informações de pessoas que já moram aqui em Portugal. Isso eu acho que é muito válido, mas para isso você tem que me seguir lá no Instagram, no Conexão Rio Braga Oficial, para eu poder dar acesso para vocês lá no grupo do WhatsApp. É 0800, não paga nada e são muitas informações. Eu acho muito válido para você que está se preparando para vir para Portugal. Ah, e tem outra coisa, já estava esquecendo. Só lá no grupo do WhatsApp tem promoções exclusivas de agência de viagem. Só lá. Quem segue lá, quem está lá dentro do grupo, que consegue ter essas promoções exclusivas para os integrantes do grupo, beleza? Então vamos falar da minha impressão do país. Eu já fiz um vídeo, eu vou deixar aqui um cardzinho, aqui, um linkzinho para você clicar, é onde eu conto a minha chegada em Lisboa. Eu cheguei em Lisboa, lá minha tia já mora em Lisboa, então foi lá que eu cheguei. E confesso para vocês o seguinte, deixando claro que eu achei Lisboa lindíssima, e achei Lisboa extremamente organizada, beleza? Isso aí já ficou claro, tá? Só que assim, eu meio que me frustrei, porque mesmo sabendo que Lisboa era muito grande, é uma metrópole, enfim, eu achei que ela fosse um pouco mais pacata, e eu me surpreendi. Era muito carro, era muito trânsito, muita buzina, e me fez lembrar muito o Rio de Janeiro. E naquele momento, em 2017, também para deixar claro para vocês, não era isso que eu buscava. Então já fica a primeira dica nesse vídeo para vocês, é o seguinte: você que está no Brasil buscando a cidade para morar, faça uma pesquisa direitinho. Não pesquise como turista, pesquise como morador. Veja se a cidade que você escolher, ou estiver escolhendo, se enquadra às suas expectativas. Porque, por exemplo, foi falta de conhecimento meu, de pesquisa, essa minha frustração em relação a Lisboa. Porque ela é linda, ela é organizada, só que ela é extremamente dinâmica, ela é extremamente cheia, é uma cidade grande, e não era isso que eu buscava. Bom, essa foi a minha impressão de Lisboa. Depois eu falo do povo, dos portugueses de Lisboa, o pouquíssimo contato que eu tive com o pessoal de Lisboa. Vamos para Braga? Vamos para Braga. Quando eu cheguei em Braga, que já era a cidade que meus pais estavam morando, eu me vi numa cena de novela da Globo, aquela novela das 6 de época. A estação de comboio me levou realmente àquelas novelas que chegavam nos trens, naquelas estações. E isso é Braga.
Vamos lá, deixa eu tentar ser claro para vocês me entenderem direitinho do que eu estou falando de Braga. Braga é uma cidade que tem muito orgulho da sua história e que preservou muito a sua história. Você hoje, você anda por Braga, é uma cidade que tem construções muito antigas, né? Só que o legal de Braga é exatamente isso. Ao mesmo tempo que ela tem as fachadas antigas, ela tem muito orgulho disso, das suas construções antigas, ela tem o recheio, ela tem o interno moderno. É uma cidade vibrante, é uma cidade energizante, com muito jovem, e foi isso que eu me apaixonei por Braga. No dia que eu cheguei em Braga, para vocês terem uma noção, quando eu saí da estação de comboio, da estação de trem, e fui para casa, na casa dos meus pais, e a gente foi subindo a rua assim de táxi, as ruas muito arborizadas, elas me lembravam muito as ruas do Grajaú. Quem é do Rio de Janeiro vai saber o que eu estou falando. Algumas ruas arborizadas ali por dentro do Grajaú, e me lembrou muito. E foi um lugar lindíssimo que eu tive, foi meio que amor à primeira vista. Eu não sei se vocês sabem, eu sou botafoguense, e todo botafoguense diz o seguinte, que o botafoguense ele não escolhe, ele é escolhido. E assim eu falo de Braga. Eu acho que eu fui escolhido e sou um privilegiado por morar nessa cidade. Deixo claro para vocês que estão assistindo que se fala muito hoje em 3 cidades: Lisboa, Porto e Braga. Mas Portugal tem cidades lindíssimas que eu acho que vale muito a pena a pesquisa de vocês. Sim, pesquisar como morador e não como turista. Se você fizer uma pesquisa como turista, vai ser muito raso. Você vai ser apresentado aos pontos turísticos, enfim. Então, faça uma pesquisa no Google, no próprio YouTube, tem um monte de criador de conteúdo aí que falam de outras cidades. Eu acho que seria bem interessante você fazer o máximo de pesquisa possível. Aproveita aí essa quarentena aí, começa a pesquisar outras cidades lindíssimas de Portugal, veja se ela vai se enquadrar dentro da sua expectativa. Bom, então a minha primeira impressão de Lisboa foi essa questão da grande metrópole. Assim, eu fiquei um pouco assustado, parecia aqueles garotos do interior quando chega num grande centro, porque na verdade não é que eu não estivesse acostumado com aquilo, mas eu não esperava aquilo. E quando eu cheguei em Braga, eu falei, putz, é aqui. Cidade lindíssima, uma atmosfera muito boa. E eu cheguei num período excelente. Eu cheguei em agosto, dia 25 de agosto de 2017, foi quando eu cheguei aqui. E parecia o Rio de Janeiro, bicho. Quente, sol, tudo muito, muito bonito, sabe? E foi aí que eu mudo a chavinha e passo para o povo português. Agora eu gostaria que vocês prestassem atenção. Já peço que quem gostou aí dessa minha explanação sobre a minha primeira impressão do país, que foi essa, eu consegui ter uma noção de Lisboa. Depois eu vou fazer um outro vídeo de um outro momento que eu fui a Lisboa, vou explicar o que eu fui fazer em Lisboa. E a impressão que eu tive de Braga, realmente eu me apaixonei pela cidade, foi amor à primeira vista. Então já deixa um like aí no vídeo, vai estar ajudando pra caramba. O que aconteceu? Meu pai já estava aqui há 2 meses antes. Consequentemente, a gente é muito falante, né? O brasileiro ele é muito comunicativo, você fala com um, fala com o outro, fala com um, fala com o outro. E no período que eu cheguei, verão, esplanada, para quem não sabe o que é esplanada, os cafés aqui costumam ter um espaço externo, onde eles colocam as mesas dele e vira uma esplanada, né? Então as esplanadas estavam cheias e eu comecei a ir nas esplanadas para tomar minha geladinha, minha cervejinha. E aí meu pai me apresentou um, me apresentou outro. E eu falo para vocês que eu tive uma surpresa extremamente positiva. Isso em 2017. Por quê? Minha família estava chegando toda. Era uma comunidade brasileira que estava chegando naquela região, que era grande maioria portuguesa, é lógico. Então, assim, eu imaginei que eu fosse encontrar um pessoal um pouco meio ressabiado sobre aqueles brasileiros que estavam chegando. E não, pelo contrário. Eu encontrei o povo aqui de Braga, os bracarenses, extremamente solícitos, pronto para ajudar, pessoas extremamente engraçadas,
É outra coisa que eu falo para vocês. Se vocês estão aí no Brasil, tem muita coisa que o pessoal fala, o português ele é muito sisudo, ele é muito sério. É nada, cara. Pelo menos aqui de Braga não é. Os caras são extremamente engraçados, muito comunicativo também. É claro que eles têm uma cultura um pouco diferente da nossa. Também não vamos achar que nós vamos chegar aqui, que por mais que eu esteja falando que a galera é engraçada, que é receptiva, que é prestativa, vai chegar aqui e vai encontrar a galera do Rio de Janeiro, aí da tua cidade e tal. Não é diferente. Mas eles são extremamente, a primeira impressão que eu tive, tá? Simpáticos, agradáveis e extremamente solícitos. Já fiz vídeos para vocês dizendo que os meus 2 imóveis que eu arrendei aqui em Braga foram de indicação dos próprios portugueses. Não tive ajuda de brasileiro algum para ajudar a arrendar o meu imóvel. Então, foi essa receptividade que eu tive assim que eu cheguei, em 2017, em agosto, de toda a comunidade aqui em volta da onde eu moro, né? Paralelo a isso, você vai conhecendo a cidade, né? Você vai se apaixonando pelas coisas, você vai conhecendo as coisas ali e você vai conhecendo um português, você vai conhecendo o outro. Eu em pouco tempo já tinha 1, 2 cafés que eu já parava no centro e já falava com as pessoas lá de boa. Então assim, a minha impressão, se vocês têm ainda esse receio em relação aos portugueses, tira isso da cabeça, porque eles são extremamente solícitos, extremamente agradáveis. Agora, porém, entretanto, todavia, o tempo foi passando, outros brasileiros foram chegando, misturas foram acontecendo, choques culturais também. Mas eu sempre venho falando nos meus vídeos que só cabe a nós, somente a nós, mostrarmos quem somos. Se somos bons, se não somos bons, se somos agradáveis, se somos bons vizinhos ou se não somos, só vai caber a nós mesmos. E é claro que fica um pouco arranhada a imagem, mas o português ele é um povo muito sábio. Ele consegue distinguir o joio do trigo. Ele consegue ver quem é quem, ele consegue. Então basta ser você mesmo, fazer o que tem que ser feito. Eu não sei o que acontece aqui em cima, aqui no prédio, cara. Cai uns negócios no chão que faz uma barulheira esquisita. Mas enfim, para entregar o conteúdo que eu prometi a vocês, é exatamente isso. A impressão que eu tive do país, de Lisboa, foi essa, uma frustração por falta de conhecimento meu e uma paixão imediata por Braga. Exatamente por isso, por ela ser uma cidade que preserva a sua história, que tem orgulho de sua história, mas que tem uma atmosfera moderna, que o recheio... Imaginem aquele museu que tem lá na Quinta da Boa Vista, no Rio, aquela construção antiga. Tá, imaginem isso, mas imaginem que lá dentro tivessem tudo móveis embutidos, eletrodomésticos de última geração. Sim, é assim Braga. Tem a sua fachada, tudo muito antigo, preservando o que é a história da cidade, mas por dentro uma atmosfera muito moderna, muito ativa, muito legal. Então essa foi do país a impressão que eu tive de primeiro momento. Em relação aos portugueses, eu fui muito bem acolhido por eles assim que eu cheguei, por todos eles, e sou até hoje. E eu acho que isso é muito bacana, eu deveria compartilhar com vocês. Mas eu pedi no início do vídeo que outras pessoas compartilhassem também suas experiências. Eu já falei que cada um é dono da sua verdade e a sorte é de cada um. Então, eu acredito que a galera vai contribuir aí colocando suas opiniões, né? Então, acho que vale a pena vocês, além de se inscreverem no canal, ativarem o sininho, escrever um comentário aí sobre esse vídeo e ler o que outras pessoas, outros brasileiros têm a falar do país e do povo português. Olha, muito obrigado, tamo junto. Amanhã tem outro vídeo onde eu vou contar para vocês a compra do meu primeiro carro. Que milagre foi esse que eu fiz? Valeu, tamo junto, não esquece de dar o like.